gente vê o setor industrial como um dos maiores beneficiados. Por isso, as nossas posições em E em caso de vitória de Bolsonaro, reeleição do Bolsonaro, o que a gente enxerga, que se enxerga que podem, né, um setor ou papéis que podem andar bem? Eu acho que é exatamente nessa linha que a gente colocou, mais a parte de infraestrutura, né, de olhar mais a questão da oferta, né, porque como a gente diz, né, na economia não adianta você dividir um bolo minguado, né, você tem que criar o bolo e às vezes demorar para criar o bolo, que é a riqueza, demora. E esse é o grande problema dos economistas ortodoxos, porque demora para entregar o resultado, você demora para ver. Né? E num país com tantas demandas como o nosso, com tantas mazelas, meu amigo, o cara está passando fome agora, não adianta você montar um plano, né, para recolher resultado daqui a 3, 4, 5 anos. Então, eu acho que o grande segredo é você fazer uma mescla, pegar o que tem de melhor de cada vamos dizer assim, escola, né, e aplicar. Eu acho que é importante você ter um programa de renda mínima. Né? Nós, como sociedade, não podemos aceitar que pessoas vivam abaixo da linha da pobreza. Nós, como sociedade, como contrato social, não podemos aceitar isso. Então, eu acho que, dentro dessa ortodoxia, temos que colocar alguns elementos básicos, né? Mas, de alguma forma, dando a responsabilidade para cada pessoa, do que esperando uma responsabilidade vinda de um Estado que a gente sabe que ali sempre está gerada uma série de ineficiências. Então, às vezes, é melhor, como se diz, né, entregar o dinheiro na mão da pessoa para que ela decida para onde ela vai comprar, com que ela vai comprar, do que um crédito para comprar um computador, um crédito para comprar a geladeira, um crédito para comprar o carro. Ou seja, aquelas coisas específicas que acabam, de alguma forma, criando uma promiscuidade para cada setor e gerando aquela especificidade de chegar lá em Brasília, cada um com seu pedido, né? Então, eu acho que tem que ser espraiado, cara. E nessa visão de oferta, de estímulo à oferta, a gente vê o setor industrial como um dos maiores beneficiados. Por isso, as nossas posições em Rome, em Tupi. É onde se cria valor de verdade. Vale, Gerdau, onde está sendo criado a gente tem uma visão industrial. Uma visão um pouco mais antiga. A gente acredita que as grandes riquezas são criadas exatamente nos setores primário e secundário. Né? Claro que existe a inteligência, tem toda aquela questão do intangível, da inteligência, mas a gente sabe que a pandemia mostrou isso, né, que como a gente estava falando, né, o hardware ali se mostrou muito, muito importante em detrimento do software. Seria errado, então, falar que a carteira de vocês está mais montada para uma vitória Bolsonaro ou não? Você sabe que a gente fez esse trabalho, a gente tem uma reunião diária às 10 horas, né, exatamente, a gente está todos tão presentes, a gente traz todos os elementos, e a gente fez exatamente um test stress em relação a uma vitória do Lula. O que a gente vê é o seguinte: no primeiro estresse que acontece é no câmbio. Então, a importância de ter uma carteira com receitas em dólares. Por aí tudo é dolarizado. Então, a gente tem que ter ali uma via escapatória. Acaba o equilíbrio, acaba tendo um equilíbrio. Exatamente. Vamos imaginar que o Brasil vá para o saco, ele tem que ter uma empresa que tem que sobreviver com um mercado externo. Né? Outra é a longevidade, as empresas que tenham ali mais de 20, 30 anos. Né? Inclusive, a gente fez um post exatamente nisso na Biguá, mostrando a importância. Nós queremos empresas que tenham passado por grandes crises. Né? Tem empresas na nossa carteira, como a Tupi, 70 anos, a Home com 90, já passaram por crises, inclusive de Getúlio Vargas, e sobreviveram. Então, isso tem um DNA da resiliência e da adaptabilidade muito forte. Né? Isso está na cultura da empresa. Então, e aí uma das nossas restrições em relação aos IPOs, né? Porque de alguma forma a gente não tem o histórico necessário para poder analisar, não tem a capacidade, né, para ver como é que a empresa se comporta dentro de cenários, né, de estresse. Né? O 2020 foi maravilhoso exatamente para isso. Ali você já viu que separou o joio do trigo, né? Então, é importante isso. Então, mas existe IPO de empresa que claro. O que eu digo é o seguinte, considerando essas empresas, né, essa janela que a gente teve recentemente, né, e